Boa noite, Rosa. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o convidado de hoje. Tá. Boa noite, Anderson. Boa noite, Bia. Boa noite, Simval. Boa noite, Laila. Gente, queimou o roteador aqui de casa. E, e eu não estava conseguindo entrar. Eu descobri agora que foi o roteador. E aí eu não estou conseguindo convidar a pessoa para fazer live compartilhada. O botão aqui não está me permitindo fazer isso. E aí eu tô vendo aqui como é que eu consigo. Boa noite, Matheus. Ó, e foi agora. Deixa eu ver se eu consigo achar o nosso convidado aqui online. Eu tô em dados móveis. Tá igual uma tartaruga. Achei aqui o Isaú. Boa noite pra todo mundo. Vamos ver se vai dar certo. Aconteceu esta problemática. Vamos ver se vai dar certo. Agora sumiu aqui a live dele. Convidando aqui mais uma vez o Isaú. Vamos ver se ele aceita. Opa! Ah, deu Olha aí, certo! Tá dando pra conseguimos. você me escutar direitinho, Isaú? Olha aí. Tá dando pra Conseguimos escutar bem sim. direitinho? Legal, consegui escutar Pronto. sim. Pes- Pessoal da Barra de Rolagem, tu tem fone? Tem, Isaú? Eu tenho fome, mas eu não consigo gastar porque eu tenho que gastar. Eu vou cuidar da minha aqui. Tá dizendo aqui que a conexão tá instável. Vocês está dando pra escutar o Isaú? A minha conexão tá todo tempo aqui caindo por conta dos dados móveis. Ai, gente, aconteceu logo isso hoje. Eu tô te ouvindo bem e não tá travando, não tá nada, tá bom?
Não, aqui pra mim também tá, mas eu tô olhando aqui a conexão, tá todo tempo dizendo que a conexão está instável, aí depois muda dizendo que tá boa, aí depois muda dizendo que tá insuficiente, perdida, conexão perdida. Como é que tá o pessoal aí da barra de rolagem? Tá vendo direitinho? Tá dando pra assistir direitinho? Atenção aí, o pessoal da barra de rolagem, só dá um toque pra saber se tá. Ó, tinha caído, voltou. Ela nos dados móveis vai ser isso. Tá normal aí? Pois então vamos ver se dá certo. Tá ótimo pra mim, pois então vamos ver se dá certo aqui. Pessoal, um super boa noite para vocês. Esse Ok. contratempo aqui aconteceu, infelizmente, porque o aparelho de roteador aqui do Wi-Fi queimou por conta de um relâmpago muito próximo aqui na minha casa. Choveu muito agora de noite, né, nesse dia 30 de junho. E hoje, que é quarta-feira, nós temos mais uma entrevista. E ela não deixa de ser especial, porque nós vamos falar hoje com o Isaú. O Isaú que é da Bahia, certo? Mas já faz um tempinho que ele está também fazendo muitas pontes aéreas, muitas viagens para São Paulo, né? Ele está nessas idas e vindas e vocês vão entender um pouquinho dessa história nessa nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre hemangioma. Se vocês não ouviram falar ainda, né, dessa doença, vocês vão entender um pouquinho sobre ela hoje, certo? Para a gente justamente tirar esta onda do preconceito. Porque, como eu sempre falo para vocês nas entrevistas, o preconceito nada mais é do que a falta de informação, do que a ignorância que a gente tem sobre alguma pessoa, sobre algum fato, né? Então, eu queria já de antemão, ô Isaú, agradecer a sua presença aqui no nosso projeto de entrevistas, dizendo não ao preconceito e deixo com você aí suas palavras iniciais, tanto para o pessoal aí que está na sua live, para o pessoal que está aqui também na minha. Boa noite a todos, boa noite aos meus amigos aqui do TikTok, tanto os que estão na minha live quanto na live do nosso amigo Léo Mário. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, até porque eu compartilho da mesma informação, desse conhecimento, de que é através do conhecimento que a gente vence o preconceito, né? Através da informação que a gente consegue conhecer as coisas, conhecer o outro, e a partir daí a gente vai tirando e quebrando alguns paradigmas que talvez tenha dentro da gente mesmo. Então eu espero, através dessa oportunidade, poder falar um pouco com vocês, esclarecer algumas coisas e trazer a vocês conhecimento, que é muito importante, né, para que a gente possa ir formando a nossa opinião, formando um pouco mais na nossa gama aí de conhecimento sobre as coisas e de uma forma assim muito geral a gente vai combatendo o preconceito. Muito bem. Estão só pedindo aqui, Isaú, para você falar um pouquinho mais próximo do microfone quando você estiver falando, para eles escutarem melhor quem não Ah, tem fone, para escutar melhor quem está em casa, tá bom? tudo bem. Show, ficou show de bola aí a altura, então. Então vamos agora para vocês da barra de rolagem. A primeira pergunta é a seguinte: o Isaú ele nasceu em uma família em que os pais dele tiveram quantos filhos? Essa é a primeira pergunta da noite para vocês da barra de rolagem. Vamos ver quem é que acerta? Um, dois, três e já. Quantos filhos os pais do Isaú tiveram? Três, quatro, não. Seis, não. Bora lá? Quem mais? Sete, não. Cinco, não. Quatro, não. Cinco, não. 11, não. Ele é único, não. Aqui Um, apareceu não. 12, 19. não. Nossa. Eita, três, não. O pessoal que tá na, aí na barra de rolagem do Isaú, eu não tô vendo aqui, viu, gente? Opa, alguém acertou aqui. Rosa Sabino, 10. Rosa Sabino, 10. Atenção vocês que estão aí na live do Isaú, se vocês quiserem participar da brincadeira, e vocês dão um pulinho por aqui ou então para fazer alguma pergunta para ele, tá bom?
Que aí eu vou ter o maior prazer de estar repassando para você, repassando para ele as dúvidas de vocês. Isaú, agora a primeira pergunta para você é a seguinte. Lembrem vocês da barra de rolagem, que se vocês não colocarem o pontinho ou então colocar por escrito, eu vou dizendo o que eu estou vendo, certo? Então a primeira que colocou 10. Ai, não, não foi Rosa, desculpa, foi a Bia. Eu tô voltando aqui, foi Bia Dias, viu? Só que voltei aqui a barra de rolagem só para conferir, foi a Bia, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta para o Isaú é a seguinte: Isaú, você é o sexto filho de uma família de 10 irmãos. Uma família humilde. Você já nasceu com alguns sinais roxos, né? Que eles acabaram detectando como se fosse veias já adultas no corpo de uma criança. E o que é que os médicos diziam nesse primeiro instante? Quando você nasceu, que a sua mãe perguntou sobre essa questão das manchas roxas que tinha no seu corpo, o que foi que eles disseram? Essas manchas roxas, elas foram. Pera um pouquinho, tá? Deixa eu explicar aqui pra minha esposa, desculpa. É que ela tá acompanhando pelo celular e ela tá com um delay. É só pra você, pra mim aqui vem de forma, tá bom? Você vai acompanhar normal. Que ela tá acompanhando aqui a entrevista e ela tá com um delay, ela fala assim, calma, não fala agora. Você tava fazendo a pergunta e já ia começar a responder. Mas não se preocupa. Respondendo a pergunta, é, essas Fala manchas pertinho do roxas. microfone, Zau. A verdade é. Essas manchas roxas foram se formando logo após o nascimento. Minha mãe foi observando, questionando ao médico, como você perguntou. Eles diziam assim: olha, dona Hilda, a gente precisa deixar crescer para a gente observar melhor, para saber como que vai ficar e o que a gente poderá fazer com essas manchas, né? E logo em poucos meses, essas manchas foram dando lugar a veias, veias formadas como se fossem veias adultas, em pessoas adultas. E minha mãe foi no médico e eles, mais uma vez, falou, olha, tem que deixar crescer, mas pelo menos a gente já sabe que são veias. Mais ou menos isso. Pronto. Então, foi mais ou menos essa a justificativa dos médicos. Então, eles só sabiam que eram veias que estavam um pouco mais aceleradas em termos de formação do que a idade do Isaú, que era muito pequenininho, mas até então não sabiam dizer com certeza o que era. Então, ainda ficou um ponto de interrogação nessa primeira infância, né, do Isaú. A próxima pergunta para vocês da barra de rolagem é sobre a idade do Isaú. Quantos anos vocês acham que ele tem? Bora lá? Ver quem acerta. Um, dois, três, meio, já. Valendo. 33? Não. Ganhou aí, viu, Isaú? 25? Não. 32? Não. Olha aí, Uau! carinha de bebê, viu? 22? Não. 30? Não. 27? Não. 26? Não. 35? Não. 39? Ana Laila. Acertou. 39 anos. Olha! Ana Laila, muito bem. Vamos aí para a segunda pergunta para o Isaú, que é a seguinte: Isaú, de 5 para 8 anos, você sempre notou que o seu braço esquerdo era um pouco diferente do braço direito. Você já começou a perceber isso e também as outras pessoas, logicamente, começaram a perceber. Como foi como era a reação dos seus colegas de escola em relação a você pela questão dessa diferença do braço? É, no começo, na escola, foi sempre muito complicado, porque assustava, não somente a mim, mas especificamente as outras crianças também, né? Porque algo que eles nunca tinham visto, né? E não era algo comum. Eles olhavam assim com certo espanto. Mas eu não cheguei a sofrer muito nessa época, né? Até porque, como eu falei para você, a gente não tinha assim ainda
esse conhecimento do que é bullying, do que não é, né? Mas algumas crianças até faziam cantigas e aí arrumavam alguns apelidos, tal e coisa. Tinha o tal do Popeye na época. Ele chamava muito, muito nesse apelido. Esse apelido foi se estendendo da minha infância para minha adolescência, até mesmo quando eu cheguei na juventude. Alguns deles ainda me chamavam de Popeye, porque o Popeye tem o braço grosso, tal e coisa. Também tem algumas outros apelidos que eles arrumavam, que era braço de pitu, alguma coisa parecida assim. Não sei se vocês já viram um pitu ou um camarão, enfim. Eles têm uns braços assim bem parecidos com os meus. E assim, eu levava numa boa, mas eu chegava em casa, eu questionava minha mãe. Eu perguntava para ela por que daquilo, por que que eles falavam isso comigo. E ela dizia assim, ó, não ligue, não se importe muito com isso. Você é diferente, você tem esse problema no braço, isso com as palavras dela, né? Foi Deus que te fez assim. Fale que Deus te criou assim. E, enfim. Mas não se importe muito com isso, não. Mas foi um período assim que eu comecei a ir para a escola, então era uma situação tudo novo, muito nova para mim. Tanto era novo para você, porque vocês também ainda desconheciam o que realmente estava acontecendo, como era novo para as outras pessoas que Sim. lhe viam pela primeira vez, né? Ou que, né, que não tinha o costume, né, e percebiam que tinha essa diferença. A próxima pergunta para vocês da barra de rolagem é a seguinte. Eu perguntei para o Isaú qual era o peso dele hoje. Quanto de peso o Isaú está tendo hoje? Pergunta para vocês da barra de rolagem. Um, dois, três, meia e já. Deu certo para a questão de desativar os comentários, Isaú? Tu conseguiu? Não consegui não. O pessoal tá aqui me acompanhando também, estão comentando aqui também, ó. A Jamile Mila 2465 falou assim: o preconceito é muito grande ainda, isso precisa acabar. É verdade. Eu não consegui É, a desativar os Rosa comentários, não. O acaba pessoal de tá aqui na acertar barra de aqui, roda viu, também. Rosa? Eu só quero compreensão do pessoal aí da barra de rolagem. Se você quiser, eu lhe digo como é, que é bem fácil. Mas se você quiser deixar ativado, é só para compreensão do pessoal da barra de rolagem, que ele foi convidado para essa entrevista. Então, para ele não ficar tirando o foco do que eu estou perguntando, aí a gente combinou para ele ficar bastante atento aqui às perguntas, para não tirar o foco do que está acontecendo na entrevista, tá bom? Aí eu peço a compreensão humildemente a todos vocês que estão assistindo aí na barra de rolagem do Isaú. Quem acertou aqui foi a Rosa Sabino, 80 quilos. O Matheus colocou 82, o Simval colocou 72, o Anderson colocou 70, mas a Rosa acertou com 80 quilos, certo, Rosa? Foi você. Vamos agora para a terceira pergunta da noite para o Isaú, que é a seguinte. Isaú, o médico disse que não podia operar. E aos 12 anos, os seus familiares, né, sua mãe, seu pai, seus familiares, resolvem fazer uma campanha para poder levar você até Salvador, para poder ir no hospital um pouco mais especializado, no caso, o hospital da capital, né, da Bahia, para ver se descobriam pelo menos o que é. E aí, aí aos seus 12 anos, quando você chega em Salvador, o que é que eles dizem que é e qual é o procedimento a partir desse momento? É bem interessante porque precisei esperar 12 anos para poder descobrir o que realmente tinha, né? Hoje, as enfermidades, as doenças nos bebês são descobertas bem precoce. Alguns ainda na barriga da mãe, através de alguns exames ali já detectam e já começam a tratar. Talvez na minha época tivesse essa evolução de tecnologia, né, na questão da saúde, a gente tivesse teria mais chances até de ter um tratamento precoce. Com 12 anos, eu fui para o Hospital das Clínicas de Salvador. Em outros hospitais também, minha mãe passou comigo. E descobriram que era um tipo de hemangioma. Um tipo de hemangioma. E tudo muito, muito novo. De novo, né? Tudo novo de novo, porque
uma doença totalmente desconhecida, nome difícil de pronunciar, de compreensão também, enfim. E aí eu comecei a pesquisar o que que era isso, mas muita pouca informação mesmo. Mas aí eu fiquei sabendo que era realmente um tipo de hemangioma e que havia muitos outros tipos de hemangioma e esse era um específico que eu tinha. Pronto, então, a partir dos 12 anos, é que eles conseguem pelo menos entender o que era que estava acontecendo. E aí eles dão o nome de hemangioma venoso gigante. Não foi isso, Isaú? Isso mesmo. Pronto. Isso mesmo. Então aí, a partir É, desse momento, mesmo sendo raro, né, a questão ouvirem falar desta doença, eles pelo menos agora tinham uma luz no fim do túnel de pelo menos para onde se direcionar. E já sabiam pelo menos do que era que se tratava. Pelo menos tinham um norte de procurar pesquisar sobre o que era realmente isso. E embora poucos dados, né, poucas fontes de pesquisa, porque não é tão comum, né? É um pouco raro, mas a partir daquele momento eles já sabiam pelo menos do que se tratava, né? Para eles poderem saber pelo menos como se direcionar quando chegasse a algum tipo de médico, né? A algum tipo de hospital. E a próxima pergunta para vocês da barra de rolagem é a seguinte. Teve uma pessoa que foi bastante importante pela primeira vez em todas essas entrevistas que eu faço. Hoje já é a entrevista número 39. É a 39ª entrevista que eu estou fazendo aqui pelo TikTok contra o preconceito. E é a primeira vez que eu estou falando positivamente, e eu vou falar isso com bastante orgulho, tá? Porque a gente sempre fala que os políticos mentem, que os políticos não cumprem, que os políticos não conseguem fazer, é, não conseguem cumprir o que eles falam, certo? Então, esse é um momento em que eu vou estar falando com vocês de uma maneira bem. Como é que eu posso dizer? Só um minutinho, gente. Eu vou só desligar aqui um pouquinho a luz, que o meu anjo da guarda chegou aqui para ajeitar o Wi-Fi e eu espero que dê certo, que aí vai ficar melhor ainda. Então, assim, deixa eu só dizer para vocês. A pergunta para vocês da barra de rolagem nesse momento, estão perguntando aqui de que lugar da Bahia você é, ô Isaú. eu sou do sul da Bahia, região de Itabuna, Ilhéus. Pronto, Itabuna, Ilhéus. Isso. Mais especificamente no Pronto, município de Ilhéus, só que é na zona rural. Pronto, na zona rural. É que quem tá perguntando aqui é a Dora, que ela também é aí da Bahia, só que ela tá morando em São Paulo. Lembra que eu falei pra ti, que foi a nossa entrevistada passada? A gente tá, e coincidentemente, a gente tá entrevistando dois baianos, né? Foi a Dora no domingo e hoje é o Isaú. Isaú, e sim, pra vocês da barra de rolagem, que eu até me confundi aqui que os meninos chegaram pra ajeitar. Não, pode desligar. Eu tô aqui nos dados móveis. Então, a pergunta para vocês da barra de rolagem é a seguinte: eu estava falando para vocês sobre a questão dos políticos e que eu disse que ia ter o maior prazer de dar esta notícia aqui para vocês, porque foi um político que conseguiu fazer com que avançasse um pouco, né, essa caminhada na busca ou na tentativa de melhorar a questão aí do braço do Isaú, certo? Eu quero saber para vocês qual era o cargo desse político que prometeu ajudar e que conseguiu fazer com que ele saísse da Bahia e fosse fazer os exames em São Paulo. Qual era o cargo desse político? Bora lá, vocês da barra de rolagem. Um, dois, três, meia e já. Vereador? Não, não era vereador. Pode subir mais. Não era vereador, Dória. Não era Simval. Não era senador, não era senador. Prefeito, não foi o prefeito. Não foi o prefeito, colocando aqui todo mundo prefeito, prefeito, prefeito. Governador, não, estão chegando perto. Não foi governador. Ah, Deputado, Dória. Olha a Dória.
Acertou. Um deputado que ajudou, certo? Nesse gancho. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, que é o que vai fazer parte agora a nossa quinta pergunta para o Isaú, que é a seguinte. Aos 18 anos, terminando o ensino médio, um deputado estadual passou pela escola do Isaú e quando viu ele, disse assim: se eu ganhar, eu vou voltar e vou tentar lhe ajudar. Ele fez essa promessa. O Isaú até disse: ixi, é promessa de político. Isso daí não volta, não. Só o que foi que aconteceu? Ele ganhou, o deputado ganhou e voltou realmente para ajudar o Isaú. Né? Ele ganha e volta e dá essas idas para São Paulo para o Isaú. Isaú, como foi essa história? Ele pagou toda a passagem, você foi direto para um hospital quando chegou em São Paulo. O que foi que aconteceu lá? Já tinha uma equipe médica ali esperando. Como foi que você foi tratado? Vamos encher um pouco a bola desse deputado e diga o nome deles, por gentileza. Geraldo Simões, doutor Geraldo Simões, deputado estadual da Bahia. Não sei se ele hoje ainda é deputado. Faz muito tempo, mais ou menos há uns 20, quase 20 anos atrás. Foi no ano de 2002 para 2003, por aí. E aí estava na escola, como você mesmo disse, e ele passou em época de campanha, conversou comigo e falou assim: eu vou te ajudar. E aí foi quando ele ganhou a eleição, né? E ele voltou lá. Quando eu estava em casa, ouvi o telefone tocar. Chegou o recado, na verdade, que na minha casa não tinha telefone na época. Chegou o recado que ele tinha ligado. Aí ele me mandou para Salvador de novo. Fui até Salvador, no Hospital das Clínicas. Aí fez a avaliação novamente. Falou assim: ó, aqui não tem jeito. Talvez tenha jeito em São Paulo. Ele falou assim: eu vou te mandar para São Paulo. Aí voltei para casa. Passou mais uns 30, 40 dias. Ele me ligou novamente e falou assim: olha, já ajeitei uma equipe para você lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. Tal dia para você estar lá. Aí eu, tá bom. Aí o pessoal falou prefeito, aí eu fui até o prefeito. Eu falei assim: olha, o doutor lá já me ajudou, agora falta você. Aí ele pagou as passagens e aí eu consegui chegar até São Paulo. Quando cheguei lá, tinha já alguém me esperando na rodoviária. É, fui muito bem recebido, muito bem acomodado. No outro dia, fui direcionado para o Hospital das Clínicas. Quando eu cheguei lá, já tinha uma equipe médica me esperando. E aí já me fizeram um cadastro no hospital e já comecei a fazer exames, avaliações, consultas, né, para que a gente pudesse chegar a algum recurso. E pela primeira vez no Hospital das Clínicas, o médico falou assim: olha, dá para fazer alguma coisa. Durante toda a minha vida, até os 18 anos, eu sempre escutei não, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu não falei com você e vou falar aqui, reiterar, uma certa época, quando fui em Salvador com a minha mãe, um dos médicos me deu somente 6 meses de vida. Ele falou assim: olha, você vai viver somente aqui mais 6 meses. Não me lembrei desse detalhe para falar contigo. Graças a Deus ele estava errado, né? E aí o curioso dessa história é que minha mãe não contou pra mim, ela ficou quietinha ali e não contou pra mim. E aí eu fui jogar bola, futebol com meus colegas no campo. Aí teve um primo meu que sabia da informação. Ele falou assim: ê, sacana, tu só vai viver mais 6 meses, tem que aproveitar bem a vida, viu? Eu, como assim? Gente, Como assim? que história é essa? Só mais 6 meses? Pois é, eu não tinha lembrado desse detalhe. Como assim só mais 6 meses? Aí eu falei assim, lá na minha inocência, né? Falei pra ele assim: olha, os médicos não é Deus para dizer quanto tempo a pessoa vai viver. Eu tava muito cheio de saúde. Eu acho que eu ainda que fosse verdade, não teria como eu acreditar naquilo não, porque eu tinha muita saúde, eu era um jovem muito saudável, né? Mas graças a Deus ele estava errado. E aí, pela primeira vez, com 18 anos, o médico falou assim: olha, não posso prometer muita coisa, mas dá pra gente fazer alguma coisa por você. E aí comecei as avaliações, comecei, né, todo o processo é, para poder chegar a um diagnóstico e uma possível solução do problema.
uma coisa mais específica, né? Um pouco mais específica, que é o que a gente vai falar agora nessa próxima pergunta. Mas a próxima pergunta para vocês da barra de rolagem é a seguinte. Eu perguntei para o Isaú qual era a altura dele. Qual é a altura do Isaú? Vocês da barra de rolagem, bora lá. Um, dois, três, meia aí já, valendo. Quem é que acerta? Tá todo mundo aqui comentando aqui sobre a sua história. Nossa, Jesus, que loucura. 1,72, 1,71, não. 1,70, Rosa. Eita, a Rosa hoje tá que tá. 1,70 é a altura do Isaú. O Isaú, nós vamos falar justamente agora sobre essa questão que você começou a falar aí, não foi? Foi pago a questão das passagens, a equipe médica estava lhe esperando em São Paulo, você conseguiu ir para o Hospital das Clínicas lá também e pediram mais exames. Então começou uma maratona de ida para Bahia e ida para São Paulo, ida para Bahia e ida para São Paulo, porque como você não tinha estadia e nem tinha necessidade de ficar hospitalizado, né? Então você fazia os exames, né? Voltava para ver o que dava para fazer, ia para Bahia de novo. Chegava na Bahia, se tinha mais exame para fazer, voltava para São Paulo. E foi isso que ficou sendo a sua vida durante um tempo? Ficou assim durante um bom tempo. Até porque eu não tinha estadia lá em São Paulo, né? Não tinha estadia, então eu fiquei nessas idas e vindas e as consultas, elas demoravam 6 meses, 4 meses, 3 meses, não era assim, uma atrás da outra. Então era um espaço de tempo muito longo, então eu vinha e voltava. É, o prefeito também ele deu muita força porque ele já sabia disso, então toda a infraestrutura da prefeitura já, sempre quando eu tinha consulta marcada, eles já pagavam para eu poder ir, né? Mas aí o tempo foi passando, e deixa eu já reiterar mais algumas informações que são importantes também. O tempo foi passando e o prefeito perdeu a eleição, saiu. O deputado também perdeu a eleição, também saiu do mandato. Ele também terminou o convênio ou a sociedade, eu não sei que nome dá, mas terminou o combinado Parceria, né? dele com a pessoa a parceria é boa. A parceria que ele tinha com o empresário lá de São Paulo, que me dava todo o suporte. E aí teve um ótimo dia, acho que eu não te falei isso também. Um ótimo dia quando eu cheguei lá em São Paulo. Aí eu falei assim, liguei pro rapaz que me pegava sempre, eu falei assim, o nome dele é Danilo. Danilo, você pode vir me pegar? Ele, ih, rapaz, liga lá pro seu deputado porque a parceria dele com o homem aqui terminou. E aí eu fiquei lá meio que à deriva, né, sem saber para onde ir. Mas eu tinha consulta no outro dia, aí eu peguei, dormi na rodoviária, fui para a consulta. Aí depois que eu terminei a consulta, tinha pouquíssimo dinheiro. Comprei um cartão telefônico na época do cartão, gente. Comprei um cartão telefônico e aí eu liguei para minha professora, que também era diretora do colégio na época, e ela tinha feito um meio campo aí nessa internet, nessa coisa aí entre o deputado comigo, enfim. Tinha muita gente envolvida e ela tinha sido um braço direito em toda essa nessa Nessa ponte, né? conjuntura Nessa para poder ir para ligação São da história. Paulo. Nessa ponte, isso, isso. E aí eu liguei para ela e ela falou assim, ó, tem um irmão meu aí, eu vou ligar para ele que ele vai te socorrer. Aí ela me ligou pro irmão dela e deu tudo certo, ele me socorreu. Depois de alguns dias eu consegui, fiz a consulta e já voltei para Bahia novamente. E aí, quando eu vim para São Paulo, da próxima vez, eu já vim por conta própria, já vim com um lugar específico para ficar. Aí não tinha mais apoio de ninguém, mas como sempre a gente vai à luta, porque é só lutando que a gente vence. Mas eu consegui chegar até lá novamente, me É estabelecer verdade. lá Na realidade, e foi, continuei com a minha foi um pontapé avaliação inicial, até né, Isaú? possíveis tratamentos. Travou, creio que caiu aqui a conexão. Leomário 2021, a senha por enquanto é pra você terminar a fala aí. Hã? Conectar. Leomário 2021. Aí amanhã Mudou, foi? amanhã tem que vir mudar. Ou você quer que bote lá?
Era Leomar 2020. 2020? Ah, você não mudou a tela do computador. Mas pode colocar, que aí qualquer coisa eu fecho aqui. Que tá o Léo, mas só o nome do Wi-Fi. Que queimou o notebook. Queimou, né? Quando tu falou que tava ok, aí eu cheguei aqui tudo desligado. Eu falei, nossa. Alguém tá me vendo? Alguém tá escutando? Quer conectar o Wi-Fi? É, eu vou só sair aqui, gente, e aí vocês entram de novo, porque ajeitou aqui o Wi-Fi, e aí eu vou trocar aqui a senha, que aí volta melhor a conexão para vocês, tá bom? Esperem só um minutinho que é já que eu volto.